Boa noite. Já vai começar. Boa noite a todos. Sejamos bem-vindos a mais este encontro com o Evangelho. Vamos convidando a todos para que nos desliguemos das nossas ocupações do dia de hoje, que em nossos pensamentos vamos vendo Jesus adentrando em nossos lares, percorrendo todos os ambientes dos nossos lares, colocando sua luz de paz, de harmonia, de amor em todos os cantos do nosso lar. Essas luzes também nos envolvem e envolvem a cada um daqueles com quem habitamos em nosso lar, e dessa forma todos vamos ficando em paz, em serenidade e envoltos no amor de Jesus. Assim, nós vamos envolvendo a Mônica, fortalecendo os seus pensamentos, tranquilizando as suas palavras, para que ela possa trazer para nós nesta noite tudo aquilo que ela preparou dentro das lições de Jesus. Que possamos assim permanecer em paz e harmonia durante toda esta atividade. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos, meus queridos. Que Jesus esteja conosco nessa noite. Como nós somos abençoados, não é? Porque somos filhos de Deus e o Pai é tão misericordioso que nos dá tanta oportunidade de aprendizado. E nós vamos de pouquinho em pouquinho aprendendo, perdendo às vezes algumas oportunidades, mas a misericórdia divina é tamanha que sempre, sempre o Pai vai colocar no nosso caminho tudo o que nós precisamos para aprender. E passamos por momentos desafiadores, que o grande chamado para nós é de observarmos como estamos em relação à vida, o que nós estamos fazendo, né, para esse nosso crescimento. A importância de nós estarmos atentos ao nosso comportamento diante da vida para perceber se estamos desperdiçando ou não algumas oportunidades. E refletindo, né, sobre esse tema, eu me deparei com uma história narrada pelo discípulo de Jesus, Bartolomeu ou Natanael, onde ele trouxe as recordações da sua vida e num exemplo que ele narra da vida de uma personagem, de uma moça romana, muito interessante, porque faz mesmo nós refletirmos sobre as oportunidades do Pai e muitas vezes a nossa teimosia, não é, em permanecer ainda preso às ilusões, ao orgulho. E o Natanael, ele conta, então, que naquela época, né, de Jesus, ali na cidade de Cesareia de Filipe, que era uma cidade na Palestina, uma cidade que ficava próxima à nascente do Rio Jordão, ali nas beiras do Monte Hermon, uma cidade romana, não é, de domínio romano. O seu pretor, o seu prefeito, era um homem muito bem sucedido, chamado... daqui a pouco eu lembro. Bom, e ele, Venâncio. E ele morava lá, né, com a sua esposa Cláudia, e já, né, ali, 14 anos naquela cidade.
E ele conheceu a Cláudia lá em Roma, quando ela era uma jovenzinha de 15 anos, uma jovem da nobreza, linda, inteligente, né, culta. E ele se encantou pela conversa, pelo jeito, pela beleza daquela menina. E ele, já um homem de 33 anos, condecorado ali pelo exército, e por isso tinha recebido, não é, como prêmio, a gerir, administrar essa cidade de Cesareia de Filipe. Então ele se casa com a Cláudia e vai morar lá nessa cidade. E a casa deles era uma casa, assim, um palacete. Uma casa de mármore nas colunas, mármore no piso, aquele jardim maravilhoso, com piscinas aquecidas, não é, para os dias mais frios, um grande número de servos, 4 filhos já, o mais velho com 13 anos. Então era um casal que se sentia abençoado. Ele endeusava sua esposa, porque sempre uma mulher linda, né? Jovem ainda, 28, nem chegava nem aos 30 anos, e ali desfilava com ela, se orgulhava da cidade, da esposa. Os filhos eram consequência, ele nem ligava muito para os filhos. Ele, como era um homem muito ocupado, o tempo todo dele ele queria passar com a esposa. E ali, uma certa tarde, ele estava no jardim, na sua fonte ali, com a sua mulher, com a Cláudia, quando eles escutam um, um burburinho de pessoas ali se aproximando, não é, da propriedade deles, e, e escutam aquela algazarra e se aproximam e percebem que aqueles transeuntes eles estavam vestidos de uma moda simples, como se fossem galileus mesmo. E reconhecem ali um homem na frente deles, com um cabelo à nazarena e muitos maltrapilhos que pareciam mendigos mesmo, passando ali por trás deles, né? E ela, quando olha para aquele grupo, imediatamente seu olhar se vê atraído por aquele homem que era mais alto, e os seus olhares se cruzam, e ela, na hora, pensa: será que é o tal profeta que tanto estavam falando naquelas regiões? Aquele homem era tão diferente, se destacava tanto, que só poderia ser aquele homem. E ela então pergunta para o marido: o que você acha desse homem? Eu acho que ele é Jesus. E o marido responde: Jesus. Ora, ele é um baderneiro, como todos os outros judeus ali, como todos esses profetas que vivem aparecendo. E aí ela diz: mas você não acha que ele pode ser mesmo o tal do Messias que esse povo todo diz? Ah, você só pode estar louca. Mas sabe o que é? É que eu senti algo diferente. Quando meu olhar cruzou o dele, eu queria me aproximar, ver-o de mais perto, escutar melhor o que ele tem a dizer. Nossa, e nisso, o marido ficou muito bravo, porque ele não admitia, não é, que uma mulher tão culta, tão inteligente, uma cidadã romana nobre, como ela estava se deixando levar por aqueles comentários daquela gente tão simplória, tão ignorante, não é? E ela, então, fica quieta e acha que realmente o marido tem razão, né? Deve ser um devaneio da cabeça dela. E aí o grupo foi passando pela casa e ela voltou o seu olhar acompanhando aquele grupo até desaparecer. Mas naquela noite ela não conseguia dormir, porque aquele olhar tocou o seu coração de uma tal maneira que ela precisava pensar, entender o que estava acontecendo. O marido dormiu, ela acendeu um candelabro e foi até a biblioteca da casa. Chamou o seu eunuco, que era, não é, um judeu, e pediu para ele pegar o livro dos judeus, que ela chamava a Torá, que eles tinham ali para estudar. E pediu para que ele lesse, porque ela ouvia, compreendia o aramaico,
mas ali estava escrito em hebraico. O rapaz, então, começou a ler, e ela pegava ali aquele livro e escolhia umas partes para ler. E ele folheando, lendo alguma coisa, até que ele se depara com uma escrita em aramaico. E era o texto de Isaías. E quando ele passou ali por aqueles pergaminhos e mostrou para ela que era aramaico, ela, muito feliz, pegou e foi ler. E ficou a noite inteira lendo. E quando terminou de ler, ela ficou encantada e perguntou pro servo dela que ela não entendia que ali naquele livro, naqueles escritos, estava escrito que viria aquele Messias. E pelo que ela tinha ouvido falar, aquele Jesus se dizia o Messias. Então, como que muitos não aceitavam? E como que então, se ele era o Messias, ele não tinha sido coroado rei e o Herodes tinha sido deposto? E ainda mais, ela pensava, se ele é o Messias e falam que ele será o rei dos judeus, ele é contra Roma? Não, eu preciso me encontrar com ele, eu preciso entender toda essa situação. E o escravo dela falou que ela, mas você é louca, imagina, se você vai estar lá, você vai ser presa. O seu marido nunca ia permitir isso. E ela, né? Imagina, ele faz tudo o que eu quero. Você não vê? Ele me deixa estudar, ele me deixa ler, ele me trata como uma rainha. Todos os meus desejos são atendidos. Não, não vai ter problema nenhum. Mas ele não vai saber, não é? Porque eu vou aproveitar que ele viaja muito e amanhã ele está indo viajar e você vai descobrir onde que está esse Jesus. Não, não, eu não vou fazer isso. Peraí, você não é judeu? E se ele for mesmo quem você está falando? Se ele for o tal Salvador, você vai ficar para trás. E com esse argumento, não é? Ele então decidiu que no dia seguinte, quando o seu, quando o Venâncio iria viajar, ele foi procurar atrás de Jesus. E acabou descobrindo que Jesus e seu grupo, eles eram andarilhos, não tinham muito lugar fixo. Passava a maior parte em Cafarnaum. Mas aqueles dias, ele estaria ali na cidade, próximo ali à nascente do Jordão. Então ela decidiu que eles iriam para lá no dia seguinte. A caminhada foi um pouco longa, mas eles chegaram ali no local onde eles estavam reunidos. Cláudia foi a cavalo, né? E assim que desceu, ela viu ao longe a figura daquele homem que ela identificou como Jesus, e Jesus estava ali rodeado de um pequeno grupo de pessoas muito doentes, que ela reconheceu ser de leprosos. Então ela ficou ali a certa distância, parada, né? E via que Jesus pegava água e jogava assim delicadamente sobre as feridas de um rapaz. E aquela água parecia que adquiria um brilho diferente. E Cláudia via que aquelas feridas, elas eram sendo assim curadas. Ela via algumas mães chorando de alegria, e aquele homem realmente fazia milagres, ele estava vendo com seus próprios olhos. E tal o magnetismo, e tal assim o espanto que ela teve, não é, de ver toda aquela situação, que ela, sem perceber, estava chorando de joelhos. Ela nunca tinha visto algo tão espetacular. Na verdade, ela não conseguia nem compreender por que ela chorava tanto. Mas ela, naquele estado assim de êxtase, podemos dizer, ela fechou os olhos, respirou profundamente e tinha a sensação de que aquele homem se aproximava dela, tocava seus ombros. Ela sentia o toque de Jesus. Ela, de olhos fechados, parecia que ela via ali Jesus na sua frente e parecia ouvir aquele homem falar com ela. E ele a chamava pelo nome e dizia: Cláudia, até quando seus olhos serão a porta da perdição? E aquele homem continuava a falar: até quando você vai se deixar levar pelos seus sentidos, pelo seu orgulho, pela sua vaidade?
Abra sua alma para a verdade que liberta. Nada nesse mundo pode nos prender. E Cláudia, impactada com aquelas palavras, abriu os olhos, se levantou e não entendeu nada, porque Jesus estava ali com aquele grupo, uns 50 metros na sua frente. Será que ela falava mesmo com ele? E pensando nisso, seu olhar cruza com o de Jesus, e Jesus, continuando a limpar as feridas de outros, olhava para ela como respondendo: sim, nós conversamos. E ela fala para o seu servo, né, para o Eliaquim: ele falou comigo, ele falou comigo. Senhora, a senhora deve estar cansada, tantas horas aqui em pé, não é possível, eles estão lá longe. E ela, num ímpeto, pede a sacola, né, de dinheiro que ela levou e sai correndo em direção aos discípulos que conversavam ali com Jesus. E assim que ela está se aproximando, Felipe e Natanael se levantam assustados, olham para Jesus, aguardando, não é, a chegada daquela mulher tão bonita, tão bem vestida, uma romana, não é? O que uma romana estava fazendo ali? E assim que eles se recuperam do seu espanto, o Pedro se levanta já, com aquele jeitão dele, né, de sempre de querer defender, e já estava caminhando na direção dela para colocar longe de Jesus, e Jesus fala: calma, e de braços assim abertos, diz: vem, Cláudia. Cláudia se assusta, não é? Jesus chamou pelo meu nome. E ela só consegue dizer: olha, eu trago moedas para a causa de vocês. Jesus olha aquela bolsa cheia de dinheiro e, com grande ternura, diz para ela que o tesouro que ele buscava é o do vaso limpo dos sentimentos puros. E, ao ouvir isso, ela engole assim, as lágrimas começam a escorrer. Ela tinha tanta pergunta para fazer para Jesus. Ela estava já se preparando para falar tanta coisa e ela ficou muda na hora. E Jesus a convida para se sentar. Pedro ficou indignado. Como? Aquela era uma reunião tão íntima, no momento que todos já estavam se afastando. O que ali uma romana, uma representante de César, poderia fazer ali? E ela, diante daquele convite, ela ficou tão assim, impactada, e ela, sem saber o que responder, ela disse assim de sopetão que não podia, porque o esposo dela estava esperando. E, na verdade, ela nem sabia por que ela falou do marido, se o marido estava viajando. Ela sentia, assim, uma vontade de ficar, mas, ao mesmo tempo, alguma coisa que queria afastá-la de lá. E aí Jesus, não é, compreendendo tudo o que estava acontecendo com ela, falou: Cláudia, Cláudia, até quando você vai lutar contra você mesma? Até quando guardar nesse coração esse orgulho, essa supremacia do seu eu, de raça, de se sentir superior a todos, de ter revolta no coração? Cuidado, porque aquele que fere é aquele que vai sofrer mais. E ela ouve aquilo, sai correndo sem olhar para trás. Depois desse dia, a vida dela nunca mais foi a mesma. Passava noites em claro, e ela decidiu que ela precisava falar com Jesus de novo. E assim, consegue ver onde Jesus estava e vai até ele. Vai e diz para Jesus: Jesus, eu quero te seguir. Desde que eu te conheci, o meu mundo mudou. Eu sinto um vazio no meu peito. Eu preciso te seguir. E Jesus diz: fica calma, minha filha. Você ainda não está preparada para o bom combate. Você não preparou a sua couraça para essa luta. E a luta, que eu digo, é a luta que nós travamos com a nossa consciência. É a luta que faz você deixar para trás pai, mãe, todos aqueles modelos antigos, os hábitos antigos, para construir um novo ser,
essa nova vida que vai em direção à vontade de Deus, que é o nosso Pai. Você ainda se deixa levar pelas convenções humanas. Até quando você vai se deixar levar por isso? Isso que está sufocando a luz que te sustenta. Você precisa deixar que o broto rompa essa casca grossa que é a sua semente. Mas o momento que isso vai se romper é um momento que só Deus, o nosso Pai, sabe, porque depende de você, da sua vontade. Volta para casa. A tua casca ainda está grossa demais. Espera para que as rachaduras brotem. Então, assim, quando começar a rachar essa casca, você vai poder escolher se você vai deixar esse broto romper ou se você vai permanecer ali, fechadinha, sem germinar. E ela, quando escutou isso, deixou aquele orgulho que Jesus via nela romper e responde: você não me julga suficientemente preparada? Pois fique sabendo que eu sou culta. Eu conheço quase todas as bibliotecas. E Jesus responde: mas aqui não é uma questão de saber, mas de sentir. As chaves que eu digo estão no amor, no perdão, na transformação. Esse alfabeto, essas letras que você ainda não conhece. Vai, espera a tua hora. E Cláudia volta para casa indignada, se sentindo desprezada, pequena. Quem era aquele Jesus para falar daquele jeito com ela? Ah, deve ter sido grande bobagem dela mesma. Deixa passar que a vida vai voltar ao normal. Mas a vida não voltou ao normal. Depois daquele dia, o marido voltou para casa e ela vivia se lembrando daquele olhar de Jesus, daquela voz de Jesus, daquelas palavras de Jesus falando ao seu coração e daquela sensação de bem-estar que ela jamais sentira antes. Ela procurava se distrair, se encantar com os presentes que o marido trazia da viagem, mas parece que nada mais tinha graça. Os dias foram passando e ela recebeu a notícia da prisão de Jesus. E ela sentiu que ela precisava fazer alguma coisa. O seu marido era um homem muito influente. Com certeza ele seria ouvido ali e conseguiria fazer alguma coisa para libertar aquele homem. Ela teria coragem, sim, ela ia falar que ela ouviu Jesus, que ela sabe que ele era inocente, mesmo que ela fosse sofrer reprimendas. Ela confiava no esposo e também ele sempre a ouviu, ele fazia tudo aquilo que ela pedia. E foi lá, tomou coragem e falou com o marido. Mas a reação dele foi exatamente o contrário. Ele ficou indignado, achou um absurdo uma mulher da posição dela estar ali defendendo um contraventor e gritou com ela, pegou ela pelo braço, chacoalhou para ela cair em si, né? E Cláudia, então, ficou ali, sem fazer nada, aguardando o desenrolar dos acontecimentos. Jesus foi crucificado e, a partir desse dia, a Cláudia entrou numa tristeza, numa depressão tamanha. Na verdade, faltava para Cláudia a fé, não é? Aquela fé que dá aquela força, que conforta naqueles momentos mais difíceis. Ela tinha achado tudo tão lindo, mas não tinha sido realmente tocada pelaquela fé e os ensinamentos de Jesus. E ela foi assim, ficando encolhida, séria, os olhos perderam o brilho, e o marido achava tudo muito estranho, e ela olhava para o marido, começou a achar ele estranho, e a questionar se realmente ela o amava, se ele a amava.
E o marido começou a ficar agressivo com ela, e ela começou a se sentir sozinha, com medo dele. E o marido começou a ridicularizá-la, isolando-a cada vez mais. Até que um dia, ela soube de alguns cristãos ali que Jesus tinha ressuscitado. E ela pediu para o servo dela ir lá ter notícias. E o servo disse que agora sim eles acreditavam que Jesus era o Messias, porque ele ressuscitou, ele esteve com todos os seus discípulos, com aqueles que o seguiam, e trouxe muitos outros ensinamentos. E Cláudia, então, se ajoelha, ora em agradecimento, porque ela teve a oportunidade de conhecer. E chama, então, o seu eunuco ali e pede para ele, vai pegar lá o livro dos judeus para que nós possamos estudar um pouquinho. E ele diz, Senhora, eu fiquei sabendo pelos comentários que alguns papiros estão circulando com alguns ensinamentos desse Jesus. E ela fica tão entusiasmada e pede que se ele não pode conseguir alguns desses anotações, não é, para ela. E assim, ele vai tentar, mas estava muito difícil. Os meses se passaram sem muita novidade, até que chega à casa do casal, ali um mercador de tecidos. Esse mercador de tecidos vai até lá, que o marido acha que com tecidos novos ela vai se alegrar um pouquinho. E ali ele entra, não é? E o rapaz entra com aqueles tecidos maravilhosos ali, caros, não é? E ela olha para o pescoço daquele rapaz e viu que pendurado estava uma pequena cruz. O moço era cristão. Né? E ali, ele separando os tecidos, ela, de sopetão, pergunta para ele, você tem alguns dos textos do Messias? Já tinham passado um bom tempo, né, da morte de Jesus. O rapaz arregala os olhos, olha para o escravo, não é? O escravo abaixa a cabeça e ele não sabe direito o que dizer. Ela fala, há tantos anos eu procuro por isso. Ele diz, sim, eu tenho, você quer ver? Quero muito. E o jovem ficou feliz, porque muito mais que vender aqueles tecidos, ele gostava de contar, de ler aquelas histórias de Jesus. E ela pega aqueles escritos e pede se ela pudesse copiar aquilo tudo. E vai na biblioteca, copia, e pede para que ele voltasse mais à cidade, levando mais pergaminhos para ela. E aí cresceu uma amizade entre esses dois. Cada vez que ele ia na cidade, eles conversavam, e a amizade foi crescendo, eles foram ficando mais íntimos, estudavam juntos, não é? E então eles já começaram a sentir um outro sentimento crescendo entre eles. Naquela última visita, ele disse a ela que ele ficou sabendo que vários daqueles seguidores de Jesus estavam se encontrando às escondidas e queria ter um próximo encontro onde sempre um condutor que esteve com Jesus ou que sabia muito dos seus ensinamentos iria passar para eles as orientações. E que as orações daqueles homens tinham tanta força que só vendo para ela sentir a maravilha. E ela então fica entusiasmada e diz, bom sim, pode me falar que da próxima vez eu irei com você. E assim, semanas depois, ela recebeu um bilhete dele, se encontraram ela com o seu eunuco e foram ali até aquele local onde aqueles cristãos estavam reunidos. E assim que ela olhou que ela entrou naquele local, ela viu na frente um senhor bondoso, de fala mansa, irradiando tanto amor nas suas palavras. E quando ela cruza com aquele olhar, ela reconhece que era um daqueles que estavam ali ao lado de Jesus quando ela se encontrou com ele, há muito tempo atrás. E aquele homem era Natanael. E Natanael, quando a vê, a reconhece e a chama, entre, Cláudia. Nossa, o nosso coração se alegra em recebê-la.
E Cláudia, então, ouve Natanael falar de Jesus e olha a seu redor. Servos da sua casa estavam ali, outros servos de casas romanas, muitos galileus, outros judeus. Um soldado romano estava ali também, e algumas outras nobres romanas que ela também conhecia. E ela ficou tão encantada com o que ela ouviu de Natanael, que ela por mais 3 noites voltou para ouvir. E na terceira noite, o Elifas, esse mercador de tecidos, disse a ela que ele deveria voltar ir voltar para outras cidades para vender, não é, os seus tecidos. E na hora, aquele aperto no coração, porque ela estava apaixonada. E ele também é apaixonado. E ela começa a chorar e ele a convida para ir com ela. E ela, naquele convite, o abraçou e respondeu: sim, sim, você é a minha felicidade, eu vou com você até o fim do mundo. Mas eles precisavam ter cuidado, porque o marido não podia descobrir. Ela não podia mais sair sozinha, não é? E os guardas ali, os seus servos, então eles combinaram que eles tinham que ter muito cuidado até sair de Jerusalém. Dali, quando chegassem na Ásia, estava tudo tranquilo. Então, eles combinaram, e no dia da fuga, logo que eles passaram os portões da cidade, os guardas de Venâncio aparecem, prendem aquele vendedor e matam ele. Venâncio, ali atrás, pessoalmente pega a Cláudia pelo braço, leva de volta para casa, a insulta, a castiga, bate nela, prende ela num quarto, deixa ela isolada naquele quarto e esquece ela lá por dias, meses. E meses se passaram quando o servo Eliaquim procura o Venâncio, implorando a ele que ele pudesse cuidar da Cláudia, porque ela estava assim muito doente, ela ardia em febre, e ele temia que ela morresse. E ele, então, não é muito a contragosto, vai com o servo ali para o quarto, e quando abre a porta do quarto, ela estava assim, pálida, magra, batida, fedida, parecia uma moribunda infectada. Pede para que ela tome um banho, troque de roupa e chama o médico. E o médico dá o diagnóstico de lepra. Não podia nada ser feito, porque lepra era uma doença assim que era o desprezo. O Venâncio então chama a mãe dele, já viúva, para assumir a administração da casa. E a mãe dele é uma mulher assim muito altiva, fria, aquele coração duro mesmo, né? E quando sabe que a nora está infectada pela lepra, ele diz: ela vai arruinar a sua vida com essa doença. Enxota ela daqui, dê um fim para essa traidora, essa prostituta que não merece o marido abençoado que ela tinha. E foi assim que Cláudia, então, foi enxotada da sua casa para fora dos portões da cidade com a roupa do corpo. Sem dinheiro, doente, permaneceu assim por semanas nas portas da cidade. E o Eliaquim é que ia lá escondido, levando alimento e água. Ela estava tão fraca que ela mal podia caminhar. Até que um dia, o Eliaquim não foi mais. O Venâncio descobriu que ele ia lá cuidar da esposa e o acusou de traição e mandou matá-lo. Cláudia, sucumbida ali à sua dor, a seu sofrimento, acaba sendo recolhida por um mercador de camelos e deixa a Cláudia ali no Vale dos Leprosos. Mas nós sabemos, não é, que Jesus não desampara nenhum dos seus filhos. E que mesmo quando a situação está difícil, quando parece ser a pior das tragédias, existem sempre boas surpresas no nosso caminho. E ali,
naquele vale que ficava nas cercanias de Jerusalém, ela encontrou uma alma boa, Maria Madalena, que cuidava daqueles leprosos, dando alimento, fazendo compressas frias com ervas aromáticas, cantando o hino de esperanças, de fé, e todas as tardes, depois de cuidar de todos aqueles doentes, velhos, mulheres, crianças, ela sentava e falava de Jesus. E uma tarde, Natanael, com sua esposa e alguns amigos, foram até lá para visitar Madalena. Natanael se aproximou de Madalena, vendo o carinho com que ela acolhia todos aquelas criaturas, não é? Com manchas no corpo, com pedaços do corpo faltando, com ulcerações purulentas. E quando ele se aproxima de Madalena, ele vê que ela está lá limpando um corpo com feridas bem infeccionadas nas pernas e nos braços, num corpo de uma mulher assim tão magrinha, de uma situação tão lamentável, não é? Os joelhos, os pés, os tendões já aparecendo, o nariz já marcar comido, mas aquele olhar eram olhos de uma pessoa que ele conhecia. E Natanael se prende naquele olhar, e qual não é o seu impacto? Quando ele reconhece e diz: Cláudia, Cláudia de Cesareia, aquela que deu tanta contribuição em dinheiro para aquela boa nova, ali naquela situação tão triste, tão lamentável. O que será que tinha acontecido com ela? Mas não cabia a ele julgar. Jesus ensinou não julgar, mas acolher, auxiliar. E Natanael, com sua esposa e o grupo, se juntou a Madalena, limpando, auxiliando nas necessidades básicas daquele grupo que estava ali. E aí Madalena, então, como era de costume, iria falar sobre Jesus e diz a todos eles: meus irmãos, meus queridos, hoje eu tenho uma honra e alegria de receber aqui alguém que viveu ao lado de Jesus, que presenciou os seus milagres, as suas curas. Nós temos aqui Natanael, e hoje eu convido Natanael para falar com todos nós sobre Jesus. Ele que tem pregado os ensinamentos de Jesus por todos os cantos, vai falar para os nossos corações aflitos. E Natanael, então, falando de Jesus, e quando Natanael falava, enquanto não ele falava, a Madalena, que teve, não é, a sua sensibilidade espiritual, a sua mediunidade aflorada pela vidência, ela via que Natanael estava envolto numa cúpula de luz e que era como, e ela via, não é, luzes envolvendo Natanael, luzes irradiando do peito, da fronte de Natanael, e também do Ezequiel, que estava ali ao seu lado em oração, e ela pôde perceber o próprio Jesus ali emitindo luzes. Então, ela disse para Natanael: Natanael, vamos pedir para que Jesus nos conceda a cura desses doentes. E Natanael disse: mas Maria, nós já cuidamos dos doentes da cidade, já é de noite. E ele diz: oh, Natanael, Jesus não curava aos sábados? Ele falou que sempre é tempo para as obras de Deus, Natanael. E Natanael, né, fechou os olhos então, e naquela oração convidou Madalena,
e todos aqueles que estavam com ele, e rogaram a Jesus que, se fosse da sua permissão, que eles pudessem levar o auxílio àquelas criaturas. Então eles sentiram como no dia de Pentecostes, não é? Como aquelas chamas de fogo viessem até eles, e assim todos eles, com muita fé, colocando, espalmando as suas mãos sobre todos aqueles leprosos, perceberam que as feridas iam secando, que as lesões iam se cicatrizando e ficavam apenas algumas sequelas. Imaginem a emoção daqueles discípulos e de todos aqueles que se olharam e se viram curados. A gratidão era tão grande que todos os curados, não é? A maioria daqueles enfermos estava curado. Alguns foram embora, mas a maioria queria ficar ali com eles, estar na companhia deles, ter uma nova oportunidade de vida, porque a maioria deles não tinha mais família, tinha perdido contato com eles. Entre todos eles, na época, quando você era levado para o Vale dos Leprosos, você era como se tivesse dado um atestado de óbito. O seu nome saía do livro dos vivos, você perdia todos os seus bens e ficava lá à margem da família. E Cláudia estava nesse caso. Ela não tinha como voltar. O grupo, então, seguiu viagem e Natanael iria retornar para sua casa em Cafarnaum. E a Séfora, a mulher de Natanael, olhou para Cláudia olhou para Séfora, e foi assim uma identidade tão grande, uma afeição tão grande entre ambas, que Cláudia até falou, mas por que eu estou sentindo isso, não é? Um carinho tão grande, será que deve ser coisas de outra vida? E foi assim, então, que ela foi morar com eles. E por gratidão, não é? Ela ficou ali morando com eles e passou muito tempo. Mas aquela vida simples, aquela vida de pobreza, de sacrifício, não é? Foi sendo muito dura para Cláudia. Cláudia conheceu a filha de Natanael, os netos, e quando viu aquelas crianças, ela se lembrou dos filhos que ela tinha abandonado. Chorou muito, olhou ao seu redor e pensava, o que eu estou fazendo aqui? Esse não é o meu mundo. Eu tenho a minha casa, eu tenho meus filhos. Olhou à sua volta, aquele chão de terra batida, e ela, aquele chão de mármore branco, aquelas paredes de barro com varas, e ela, aqueles mármore, a púrpura, aqueles bancos de madeira, a cama de feno, e ela pluma e cetim, as pessoas suarentas, aquela secura, e ela aquele jardim maravilhoso. Olhou para ela, aquele farrapo humano, seus cabelos não tinham mais o perfume, as suas mãos, ela era grata que ela tinha sido curada, mas marcando ali aquelas marcas, as cicatrizes, mas as suas unhas que não eram mais cuidadas, as suas roupas rasgadas. Ah, Deus, como ela estava pagando caro o preço da traição. Como Deus estava castigando ela com tanta crueldade. Era assim que ela pensava. Ela queria voltar para o seu paraíso de mármore. Ela trocaria todos aqueles ensinamentos de Jesus para viver novamente na sua casa. Ela precisava voltar para a sua vida, ela já estava curada. E assim, ela resolveu voltar. Foi para casa. Ela era romana, ela era bem educada, seu gosto era refinado. Ela tinha que voltar ali. E assim ela foi. Quando chegou na sua casa, bateu na porta, foi atendida por um serviçal que ela não conhecia. Depois veio outro e disse que o dono da casa iria recebê-la.
Meia hora ela ficou esperando até que o seu filho, um jovem já, aparece. Lindo, elegante. E ela quer abraçá-lo. E ele, seco, diz: o que a senhora quer? Meu filho, veja, eu estou curada. Onde está seu pai? Onde está Venâncio? Eu não lhe conheço, senhora. Não conheço aquela que matou o meu pai de desgosto. Como assim? E nisso, a avó dele, não é? Chega ali toda arrumada e diz: isso mesmo, meu neto. Essa mulher desonrou a nossa família e não merece perdão. O seu pai, de tanto desgosto, não teve outro caminho a não ser o suicídio. Eis aí a assassina de seu pai. Não acolha a assassina do seu pai tão honrado. E o filho diz: é isso, Cláudia, pode ir embora. E fecha a porta na casa dela. Gente, o céu desabou sobre a cabeça de Cláudia. O chão parecia abrir num pesadelo. Ela caiu de joelhos e pensou o que ia ser dela. Ela era realmente uma infame, uma pecadora, não merecia viver. Ela era a única culpada pela destruição do seu lar. O que ela faria agora? O que seria dela? E assim, chorando, chorando, ela parecia ouvir Jesus dizer a ela: Cláudia, rompe agora a sua casca. A primeira rachadura já apareceu no seu orgulho. Está nas suas mãos. Escolher o desabrochar ou continuar ali, uma semente seca, que precisarão de séculos para desabrocharem. Lembra de perdoar e de seguir. Mas Cláudia não podia perdoar. Jamais perdoaria o marido que a expulsou do seu lar como uma cadela sarmenta. Isso doía na carne, doía na alma. Mas mais do que isso, ela não conseguia se perdoar de tudo que ela fez. Resolveu voltar ao encontro de Natanael. Ela se envolveu nas culpas, nos ressentimentos, foi bem recebida, aos poucos foi se acostumando com aquela vida, se afeiçoando aos afazeres domésticos. E o tempo foi passando, passando, até que um dia Natanael, como ela escrevia, falava grego, pediu para que ela pudesse, então, fazer cópias dos pergaminhos, dos textos sagrados de Jesus para serem distribuídos. E aí ela também escreveu em latim, grego, e assim ela começou a se sentir útil. E aquele trabalho de fazer cópias dos manuscritos de Mateus ou de Levi deu a ela momentos felizes e muito importantes para o reajuste dela, muitos e muitos anos depois, porque ela ainda guardava no seu coração muita mágoa, muito ódio, muito rancor, e não conseguia ainda compreender inteiramente os ensinamentos do Evangelho de Jesus. E como Jesus disse, cada um tem o seu momento. Ela, na vontade dela, pelo orgulho, pela falta do perdão, ela ainda iria sofrer muito tempo. Mas na história dela nós vemos que Deus não desampara ninguém, que nós somos filhos queridos de Deus. Então vamos agora pedir discernimento ao Pai, para que nós possamos ter essa lucidez de nos olharmos, de nos analisarmos e assim aproveitarmos essa oportunidade maravilhosa que temos hoje de aprendermos os ensinamentos de Jesus, de nos transformarmos, de sermos esses seus discípulos. Num passinho pequenininho, mas muito importante para a nossa evolução. Que Jesus abençoe todos nós
nesse trabalho de aprendermos os seus ensinamentos. Uma semana de muita paz para todos nós. Que assim seja. É uma história boa para guardar, lembrar sempre. Nós temos o direito, Deus deu a todos nós o direito de escolher. Vamos para lá. Nós decidimos se vamos manter a harmonia no lar, a harmonia no local de trabalho, a harmonia entre os amigos, ou a desarmonia. Temos total liberdade, mas nos ensina a doutrina espírita que o resultado dessa escolha também recai sobre nós, seja ele de alegria, seja ele de tristeza, seja ele de companhia, seja ele de abandono. É uma bonita história, emocionante, que retrata muito a vida de todo mundo, não nos mesmos exemplos, mas em situações semelhantes. Desprezar a família, desprezar o trabalho, desprezar os amigos, quando em verdade todos nós precisamos uns dos outros. Sozinhos somos muito frágeis, juntos ficamos mais fortes. Então agradecemos a Jesus por essa santificante história, por essa lição que deixa claro para nós que qualquer que seja a situação, qualquer que seja a dor, o sofrimento, sempre estará diante de nós algum enviado de Jesus para nos acolher, nos abraçar e nos levar. E assim, Jesus, nós queremos abrir os nossos corações, soltar todo o nosso amor juntos neste grupo e que esse amor siga em ondas de vibração e possa atingir aqueles que se sentem abandonados nos diferentes lugares, até mesmo habitando um lar com outras pessoas. Que essas vibrações cheguem a essas criaturas, dando-lhes ânimo, esperança, alegria de viver e confiança em Ti, Senhor. Levamos essas vibrações àquelas pessoas que se encontram em leitos de dor, que estas vibrações possam fortalecer a confiança em Jesus, que esta vibração possa levar pensamentos de esperança e paz. E qualquer que seja a situação, que encontre alegria em viver. Também vibramos paz e harmonia para os nossos lares, que também seja envolto em muito amor. Que cada pessoa que conosco habita nesse lar possa ser envolvida nessas luzes e que a harmonia, a serenidade, a paz e o amor estejam presentes em nossos lares. E assim, Jesus, permita, possamos encerrar a nossa atividade nesta noite, te pedindo para que possamos permanecer em paz, em harmonia, até uma próxima oportunidade. Que assim seja. Graças a Deus.